Fala galera, eu sou o professor Alexandre. No vídeo de hoje vamos começar um curso que vai ser completo de números complexos, beleza? Bom, vamos lá, iniciando. Então vamos começar com motivação, embora isso não seja a título de contexto histórico a verdade, porque se iniciou essa ideia toda a partir de uma equação de grau 3, mas para a gente aqui vamos pegar como motivação essa equaçãozinha de segundo grau, onde de maneira natural você tenta resolver de maneira mais simples pela fórmula de Bhaskara, mais conhecida de todo mundo, cuja fórmula é, para encontrar os valores de x, menos b, onde o b é esse menos 2, ou seja, fica menos 2, vou colocar direto aqui 2, mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, olha só, fica menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é esse camaradinho aqui, 1, vezes o C, que é 5. Tudo isso sobre 2A, ou seja, 2 vezes 1. Então, o x ele é 2, mais ou menos, se você fizer essa conta, ó, menos 2 ao quadrado, 4, menos 20 dá menos 16. Então, a gente fica lá, ó, raiz de menos 16 sobre 2. Nesse ponto aqui, até então, se você nunca viu números complexos, você parava, você falava que não possui raiz real, porque o delta deu negativo, ou seja, a gente obteve um número que é negativo dentro de uma raiz de índice par. Mas vou ser teimoso, vou continuar um pouquinho mais, vou reescrever isso aqui utilizando propriedade de potência. 2 mais ou menos, repara que o menos 16 pode ser escrito, claro, como menos 1 vezes 16, né? Isso é menos 16. E aí, por propriedade de potência, a gente pode separar esses dois radicais do seguinte modo. Raiz de 16 é sobre 2, né? Raiz de 16 é 4. Então, a gente ficava com x igual a 2, e eu vou simplificar, tá? Esse 2 e esse 4 por 2 fica 1, mais ou menos 4 dividido por 2 dá 2, vezes raiz de menos 1. Bom, e esse problema aqui sempre acontecia quando tinha uma raiz quadrada de um número negativo, né? Você sempre pode desmembrar uma parte, você vai conhecer, e uma outra parte que vai ser sempre esse raiz de menos 1. Então, esse raiz de menos 1 era o problema. E aí a gente vai partir para uma coisa que eu vou chamar de definição. O que vai fazer todo esse conjunto numérico fazer sentido? Então, chamou-se a unidade imaginária, o I, de raiz de menos 1. Então, esse I ele é chamado de unidade, vamos ajeitar isso aqui, unidade imaginária. Então é automático a gente pensar aqui que se I é a raiz de menos 1, então I ao quadrado é menos 1. Então aqui a gente tem agora um cara que ao quadrado está dando um número negativo, menos 1. E aí se a gente voltar para cá, você vai perceber que a gente vai ter x igual a 1, nesse caso, mais ou menos 2i. Quem é esse i? A unidade imaginária. Você pode pensar assim, imaginou-se, né? Que de fato aconteceu. Então, i raiz de menos 1 vai fazer todo esse conjunto numérico ter sentido. A gente vai voltar nisso aqui já já. Primeiro, vamos falar das potências do i. Então, uma coisa importante para as provas, quem vai fazer prova de colégio ou prova de concurso, tem que saber potências de i. Então, olha só. Primeiro, vamos começar com i elevado a zero.
Bom, a gente sabe que qualquer número elevado a zero é 1, não é diferente para o i. I elevado a zero é 1. I elevado a 1, bom, é i, né? I ao quadrado, está no quadro, menos 1, vem aqui. I ao cubo. I ao cubo é menos i, vou usar aqui como rascunho. Repara que o i ao cubo, como parcelas de coisas que a gente conhece, é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i, por propriedade de potência. Repete a base, somos o expoente. Então, i ao quadrado é menos 1 vezes i menos i. E a quarta? E a quarta é 1. Por quê? Então, olha só. E a quarta? I ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1 vezes menos 1 dá 1. E a quinta? Aí eu vou deixar para vocês pensarem essa mesma lógicazinha aqui. Então, i a quinta vai ser i. E a sexta? Vai ser menos 1. E a sétima, não acredito. Menos i. Isso, menos i. Então, repara que a coisa vai se repetindo. E a oitava daria 1 de novo. Então, fica, ó, 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. E aí, se você quiser dar uma generalizada, a coisa fica assim, ó. Se o expoente do i, que você vai reparar o seguinte, que a cada 4, de 4 em 4, a coisa torna a se repetir. Então, se o expoente do i for um múltiplo de 4, eu vou colocar assim, se for uma coisa escrita i elevado a 4k, o resultado disso dá 1. Se na divisão por 4, tá, deixar resto 1, ou seja, algo desse tipo aqui, ó, se o expoente puder ser escrito dessa maneira, 4k mais 1, a resposta é i. Se ficar i 4k mais 2, ou seja, a resto da divisão do número em questão por 4 for 2, vai dar menos 1. E se o resto da divisão do número por 4 for 3, dá menos i. Talvez você não tenha entendido isso aqui ainda, mas eu acredito que no exemplo aqui, deixa eu que faz punho, você vai conseguir entender. Então ele quer saber qual o valor, ou quanto que é i elevado a 5.273. O que tu tem que fazer? Tu vai pegar o 5.273 e vai dividir por 4 e vai pegar o resto. O resto vai ser o expoente desse i, simples assim. Só que aqui vai um bizu para vocês, quando você for dividir por 4, que você quiser o resto, presta atenção, que você quiser o resto. Não é se você quiser o quociente aí não, mas se você quiser o resto, basta você pegar esses dois últimos númerozinhos aqui, dividir por 4 e pegar esse resto, que vai ser o mesmo resto do número inteiro. Então aqui no rascunho, a gente vai fazer 73, fazer aqui, ó, 73 dividido por 4. Então vai ficar lá 1, sobrou 3, 3, 4 vezes 8, 32, sobra 1. Então esse 1 aqui é o expoente do i. Ou seja, isso aqui, ó, i elevado a 5.273 é a mesma coisa que i elevado a 1, que é i. Simples assim. Beleza? Então, i elevado a qualquer coisa, a gente consegue reduzir dessa maneira. Mas que é uma expressãozinha aqui, ó. I mais i ao quadrado até i elevado a 322. E aí eu quero que você retorne aqui e observe o seguinte, olha só. Se eu somar esse primeiro com esse segundo, com esse terceiro, com esse quarto, repara que essa soma aqui dá zero. 1 com menos 1 morreu, i com menos i morreu. Se eu somar, por exemplo, a partir desse aqui, esse também dá zero. I com menos i morreu, menos 1 com 1 morreu também. Então, sempre que eu somo 4 em sequência, a potência aumentando de 1 em 1, a potência aumentando de 1 em 1, a cada 4,
vai sempre dando zero a soma. Então, o que eu quero saber é quantos grupos de 4 eu tenho aqui dentro. Porque pensa comigo, se só 4, dava zero. Se eu tivesse 8, dava zero também. Os primeiros 4, zero, os próximos 4, zero. E por aí vai. Então, para eu saber quantos grupos de 4 tem aqui dentro, eu tenho que saber quantos termos tem aqui dentro. Como eu vou do i elevado a 1 até o 322, eu tenho 322 termos. O que a gente faz? A gente pega o 322 e divide por 4. Dessa vez eu vou pegar o número todo, só para te mostrar um negócio. Vamos baixar lá, ó. 32, deu 8, resto 0, baixei esse 2, não dá para dividir 0, e agora esse 2 aqui é resto. Então 4 vezes 80, 320, sobram 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o resultado disso aqui é ao quadrado? Desse caso, não, galera. Quando eu pego 322 e divido por 4, deu 80, significa que tem 80 grupinhos de 4 em 4. E no final sobram 2. Agora, quais 2 que vão sobrar aqui pra gente? Eu digo para vocês, vai sobrar os 2 primeiros ou os 2 últimos. Porque como a soma vai dando zero de 4 em 4 em sequência, a gente vai pensar que a sequência de 4 em 4 partiu ou daqui, ó, do i ao cubo para lá, que eu vou ter 80 grupinhos de 4, ou você vai pegar os 2 últimos e tirar, e esses 80 grupinhos foram os 80 primeiros. É sempre mais fácil você tirar da brincadeira os 2 primeiros, então é exatamente isso que a gente faz. Ó. Daqui para lá, essa soma dá zero, porque eu tenho exatamente 80 grupos ali de 4. E aí, o resultado daquilo ali é i elevado a 1 mais i ao quadrado, só que i ao quadrado é menos 1. Eu vou até colocar nessa ordem aqui, ó. I ao quadrado é menos 1 mais i. Tá lá, esse é o resultado dessa expressão. Tranquilo? Tá bom ou não? Lembra que eu falei que a gente ia voltar nisso aqui. E esse é o momento. Então, para quem quiser, tira um print, porque eu vou dar uma apagadinha aqui mega rápida. Foi? Vamos lá? Então, olha só, eu vou até deixar esse 1 aqui, porque a gente vai usar isso aqui. E vamos falar da forma algébrica do número complexo. Então, seria nosso quarto e último item de hoje, desse nosso vídeo, que é agora a forma algébrica. Então, olha só. Quando a gente analisa isso aqui, você vai perceber que tem um númerozinho aqui que não está junto do i, tá vendo? Está sozinho. E tem um outro número aqui que está junto do i. Então, eu vou dizer que o número complexo é o número complexo z. E ele, na sua forma algébrica, ele pode ser escrito assim, A mais BI. Como assim? É um cara que não está junto do I e um cara que está junto do I. Onde esse A e B são números reais. E mais ainda, esse Azinho aqui, ele é chamado de parte real. E o Bzinho está junto da unidade imaginária, está junto do I. Então, ele é chamado de parte, adivinha, imaginária. Então, parte real, parte imaginária. E o número complexo escrito desta forma aqui, ele está escrito na forma algébrica. Então, por exemplo, se a gente pega uma das raízes aqui, vamos supor que a gente pegue 1 mais 2i. O 1 é a parte real e o 2 é a parte imaginária. Outra forma de a gente representar o número complexo, isso aqui é uma chamada de forma algébrica, a gente pode representá-lo assim, ó. Mais para frente isso vai fazer muito sentido, mas a gente pode representar assim.
Então, número complexo Z, AB. Onde esse A aqui, lembra que a gente tinha um ponto, coordenada x e y? Aqui é parte real, parte imaginária, que isso é a mesma coisa que isso, se eu estiver te falando que esse Z é um número complexo. E aí agora sim, nossa última partezinha é um número complexo, ele pode ser imaginário puro ou real puro. O que nos leva a concluir se ele pode ser real puro, que o conjunto dos números complexos contém o conjunto dos números reais. Então agora é o seguinte, você tinha o conjunto dos números reais como sendo o maior deles, e agora você tem os números complexos que contém o conjunto dos reais, ou seja, o conjunto dos reais está contido nos números complexos. E vamos analisar exatamente quando é que a gente pode dizer que um número ele é chamado de real puro. O número vai poder ser chamado de real puro quando essa parte imaginária dele, então parte real, parte imaginária, não existir. Ou seja, quando B for zero. Né? Se o B for zero, fica só Z igual a Z igual a 5, P é um número real. 5, 6, 7, π, qualquer coisa. E o número vai ser chamado de imaginário puro quando o A for igual a zero, né? E aí que mora o perigo. Aí que eu caio nisso. Por quê? Se o A for zero, não me garante que o número é imaginário puro. Porque a situação Z igual a zero isso aqui, o A é zero. Só que o número ele não é imaginário puro. O zero é um número real. Então ele seria real puro. Então a gente tem um detalhe aqui. Além do A ter que ser zero, o B ele tem que ser diferente de zero. Porque se zerar os dois, o número ele é imaginário, ele é real puro. É o zero. Beleza? A título de exemplo, vamos determinar x e y aqui, ó. Para que o número seja, na letra A, real puro. Então vamos lá. Para o número ser real puro, o B tem que ser zero. Ou seja, y ao quadrado menos 2 tem que ser igual a zero. Então daqui a gente tira que o y, passando 2 para cá, né, fica y ao quadrado igual a 2. Y é mais ou menos raiz de 2. Então, essa é a condição. Ah, e o x? O x pode ser, galera, qualquer, né? Então a gente pode colocar aqui, x pertence aos reais. Não tem uma restrição pro Azinho para que o número seja real puro. Basta que o B seja zero. Tá lá, x pertence aos reais. E no item B, eu quero saber qual o valor de x e de y para que o número seja imaginário puro. Imaginário puro. Bom, para o número ser imaginário puro, o A tem que ser zero, ou seja, x menos 5 igual a zero, que é a parte real, a parte que não tem o i. A parte que tem o i é a parte imaginária. O x é 5. Além disso, o B, ou seja, y ao quadrado menos 2, tem que ser diferente de zero. Y ao quadrado menos 2, diferente de zero. Também, óbvio, a gente fez em cima, né? Se é zero quando o y é mais ou menos raiz de 2, é diferente de zero quando o y for diferente de mais ou menos raiz de 2.
E essas são as condições nessa situação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Claro, se inscreve. Valeu, um abraço.